Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilson Cerqueira, mais uma vez aqui no canal da empresa, e hoje o assunto é a placa multipontos. Pessoal, a gente tá pegando também uns defeitos besta, né, no campo, né? O que acontece? A placa multipontos desses equipamentos combinados, os pessoal estão indo trocar ou mandando os novos técnicos aí, né, que sai de treinamento para campo, trocar as placas. O que acontece? Muitas vezes o técnico ele chega lá com aquele ar de seu técnico, né, e acaba trocando a placa e não faz as configurações. E muitos deles fazem a configuração, mas sempre falta alguma coisa, né? E essa confiança está acabando atrapalhando nessa troca de placa, né? A placa multipontos é essa plaquinha aqui, ó. É essa belezura aqui, ó. Essa é a placa multipontos dos fornos combinados. Essa placa aqui, ela vem de fábrica com uma configuração que, se você colocar, o equipamento vai funcionar, né? Porém, vai faltar alguns detalhes em algumas funções, como leitura de temperatura de um sensor de vapor, né? A câmera, o sensor de temperatura da câmera não vai estar calibrado com a da saída do vapor, né? A temperatura que você programar muitas das vezes vai ultrapassar, aí vai abrir o brilho metálico da câmara de cozimento, né? Essas são os grandes erros e os grandes defeitos que, quando a gente pega uma placa trocada sem as configurações, esses são os erros. Mas o que acontece é o seguinte: trocou a placa multipontos do equipamento, a multipontos, tem que fazer a configuração e a aferição dos sensores. O que é a aferição dos sensores? A gente usa esse controlador, um controladorzinho comum, né? A gente compra um controlador e coloca um sensor tipo J. Esse aqui tem 2 metros, né? Porque geralmente quando a gente vai aferir, esse sensor aqui fica dentro da câmara de cozimento. Você coloca na porta, fecha, coloca ele lá e aí você liga o equipamento. Aí tem lá na Bíblia do técnico, né, no manual, falando a primeira aferição do sensor da câmera. Aí você liga, depois que você faz a configuração da placa, né? Tem a configuração lá passo a passo. Tem lá temperatura do vapor, 180. Aí você vai lá, pula a temperatura da câmera, tal. Enfim, na hora que você faz todo o procedimento de configuração da placa multipontos, você tem que inferir os sensores. O que é? Você vai calibrar os sensores, tem que estar nas temperaturas corretas, né? Primeira coisa que a gente faz, liga o controlador, pega esse sensor, que é o tipo J, coloca dentro da câmara, liga o equipamento, que é a placa multipontos, e vamos aferir o primeiro sensor, que é o da câmera. Esse sensor fica lá dentro, né? E aqui você consegue visualizar a temperatura que está real lá. Você vai olhar que a temperatura que está medindo lá na placa, lá que você acabou de instalar e fez as configurações, não é a mesma que está aqui no visor. Aí é a hora de você mexer na configuração da placa, que aí você vai calibrar a temperatura da câmera para ficar igual, para o sensor mandar essa leitura para a placa. Aí a placa vai entender que a temperatura que está lá real é a que você está vendo aqui. Então, usa o aparelho. Não é caro, é um aparelho barato e você tem que ter isso. Não adianta o técnico chegar e botar a visão ou usar esse aparelho aqui, ó, que eu já vi técnico usando. Esse aparelho com a porta do forno fechada, aferindo o sensor da câmera com esse aparelho. Nunca faça isso. Nunca vai ser a temperatura real que a placa necessita para ela trabalhar correto. Então eu aconselho vocês a comprar um controladorzinho desse, um sensor tipo J de 2 metros ou 1,5 metro, depende do técnico. O nosso tem 2 metros para manter uma distância boa para poder trabalhar. E aí você vai conseguir aferir o sensor da câmera com a temperatura real para mandar para a placa. Aí você vai lá e calibra. Calibrou, pronto, a temperatura, dá o Enter, essa informação vai para a placa e a placa começa a fazer a temperatura correta da câmera. Então aí o chefe de cozinha não vai ter nenhum erro em colocar lá 250 graus, né? E a placa vai fazer a leitura correta e vai desligar o equipamento no seu tempo correto. Ao contrário de você instalar o equipamento e não fazer isso. E o chefe de cozinha vai colocar lá 250 e a placa vai estar lendo lá, enquanto a temperatura está dentro da câmara de cozimento 230, a placa está lendo 150.
Então o certo é você fazer isso. A mesma coisa para o sensor de saída de vapor, você vai fazer isso aqui também, né? Então é necessário que você tenha esse equipamento e siga corretamente os passo a passo para poder fazer a troca da placa multipontos. Tranquilo? Esse foi o nosso aviso da Eletromáquinas aos técnicos. Aquele abraço.